Olá, meu nome é Luiz Felipe, sejam todos bem-vindos a esta mini aula. Este é um dispositivo para avaliação acadêmica, eu espero que todos gostem. Deixem nos comentários, caso alguma dúvida, sugestão, alguma crítica, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje nós vamos mergulhar em um tema central para o nosso país: a complexa relação entre governo, políticas públicas e o direito à educação nas escolas do Brasil. Hoje nós vamos entender como as promessas do passado moldam os desafios ainda do presente. E para começar, precisamos voltar um pouco no tempo. Em 1985, o Brasil encerrava um longo período de regime militar. A imagem de um país acorrentado dava lugar à esperança de um futuro democrático, verde e amarelo, com a promessa de uma nova Constituição que devolveria a voz ao povo. E o objetivo central dessa nova era exatamente esta: garantir a retomada dos direitos civis e políticos e culturais do povo brasileiro. Não era apenas uma mudança de governo, era a promessa de uma mudança de paradigma. Este slide resume bem essa jornada. Saímos de um estado de exceção entre 1964 e 1985, onde os direitos foram suprimidos. Nos anos 80, a sociedade foi às ruas exigindo democracia e participação, e em 88, essa luta se materializou na nossa nova Carta Magna, a Constituição Cidadã, um marco da redemocratização do país. E o que essa Constituição Cidadã garantiu? Ela estabeleceu um sistema de seguridade social, um tripé de proteção com pilares essenciais: a saúde, a previdência e a assistência social, e de forma central a educação, confirmada como um direito de todos e um dever do Estado. Para organizar esse novo Estado e garantir esses direitos, o Brasil adotou um modelo específico: o federalismo. De forma simples, é um regime onde poderes e as responsabilidades do governo são repartidos entre diferentes níveis de poder, como a União, os estados e os municípios. E aqui está a grande inovação brasileira. A Constituição de 88 criou um federalismo de 3 níveis: a União, que é o governo central, os estados, o Distrito Federal e os governos regionais, e pela primeira vez na história, os municípios foram elevados à condição de entes federados autônomos, e isso foi revolucionário. O objetivo por trás dessa mudança era a descentralização. A ideia era aproximar o governo das pessoas, das comunidades locais e transferir responsabilidades para as prefeituras. Esse processo ficou conhecido como municipalização das políticas sociais. Mas a promessa encontrou a realidade. Vamos olhar os números. Este quadro mostra a população de crianças e jovens em idade escolar e o número de matrículas correspondente. Observem a discrepância, principalmente na creche, de 0 a 3 anos de idade, onde menos de um terço está matriculado, e também no ensino superior. Somando todas as lacunas e as distorções de idade e série, chegamos a um número assustador: mais de 38 milhões de vagas não preenchidas, ou de jovens fora da etapa de ensino correta para a sua idade. Esse é o tamanho do desafio para universalizar a educação no Brasil. E por que o desafio é tão grande? Um dos principais motivos está no próprio federalismo. Como o pesquisador Dermeval Saviani aponta, o que vemos na prática é um ciclo vicioso. Municípios pobres tendem a ter um ensino pobre e municípios ricos um ensino mais satisfatório. A autonomia principal, sem recursos e capacidade técnica equivalente para todos, aprofundou a desigualdade regional. E para complicar ainda mais esse cenário, nos anos 90, uma nova força política e econômica ganhou o mundo: o neoliberalismo. É uma ideologia que defende a mínima intervenção do Estado na economia, argumentando que o mercado é mais eficiente para gerir os serviços, inclusive os sociais, como a própria educação. Aqui vemos um ponto crucial: a mesma política de descentralização passou a ser disputada por duas visões opostas: a visão democrática dos anos 80, que buscava participação e controle local, e a visão neoliberal dos anos 90, que usou a descentralização para aumentar a eficiência e reduzir os gastos públicos, transferindo responsabilidades sem muitas vezes
transferir os recursos necessários. Essa pressão neoliberal não foi apenas interna. Organismos internacionais como o Banco Mundial passaram a influenciar fortemente as políticas educacionais do Brasil. O resultado é essa balança. De um lado, os direitos sociais garantidos na Constituição. Do outro, a busca por eficiência de mercado, que muitas vezes significa cortes de orçamento e foco em resultados mensuráveis, e não na formação integral do cidadão. Então a educação brasileira hoje é moldada por essas três forças concorrentes. A promessa constitucional de educação como um direito universal, a realidade federalista marcada por profundas desigualdades e a pressão neoliberal que empurra a educação para a lógica mercancionista. E quais os impactos concretos dessa pressão neoliberal? A primeira delas é a privatização. O estímulo ao privado, ao ensino privado, muitas vezes com o dinheiro público. A meritocracia e bônus, que é a criação de sistemas de recompensa por desempenho, focado muitas vezes em metas. Uma formação técnica que prioriza na prática habilidades para o mercado de trabalho em detrimento de uma formação teórica e crítica. A educação como mercadoria, que é a ideia de que a educação é um produto a ser consumido. E, por fim, um Estado regulador que define as regras do jogo, mas se retira da execução direta desse próprio jogo. Isso nos leva à tensão fundamental que vivemos hoje. A Constituição trata a educação como um direito fundamental, uma garantia inalienável da cidadania. O mercado neoliberal já enxerga como um serviço, uma mercadoria que pode ser otimizada, vendida e comprada. Portanto, a pergunta que fica para todos nós refletirmos é: a educação pública no Brasil é e deve ser um direito fundamental para a formação de cidadãos ou está se tornando apenas mais uma mercadoria e um grande mercado? Espero que essa mini aula possa ter esclarecido um pouco a situação com que vivemos e também motivado, provocado cada um a pensar e refletir sobre qual a responsabilidade de nós como pesquisadores, estudantes e sociedade civil dentro de um contexto tão complexo de tríplice eixo, não é verdade? Então, espero que tenham gostado. Novamente, deixe abaixo as suas dúvidas, as críticas, sugestões, tá bom? E que todos fiquem bem e que possamos vencer essa etapa de nossas vidas como sociedade, como país.